Aleluia, muito boa noite, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Mais ou menos? A gente cantou umas coisas bonitas aqui, né? Que se abra os céus, que seu reino vem. Isso é lindo demais. Mesmo quando tudo é errado, eu vou me alegrar. Eita, que trem doido é esse, né? Que o Senhor promove, né? Através dessa palavra de Deus. Eita, coisa linda. Tá aí um negócio que me assusta quando eu fico diante. No outro culto teve um louvor que falou: mesmo que as estrelas se apaguem no céu, ainda eu te louvarei. O Senhor é bom. Que o Senhor conceda graça para nós nessa noite. Que você venha se alegrar aí, viu? Se você está entristecido aí, há esperança para você. Se você está feliz, que você salte de alegria. Aleluia. Viu? Que o choro e o gemido vá embora nessa noite, de uma vez por todas. E que você volte a viver em novidade de vida. Amém? Aleluia. Eu vou sempre perguntar isso, viu? Amém, aleluia. Vocês podem responder daí, viu? Eu fico feliz com isso. Abram suas Bíblias lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 19, ou melhor, capítulo 10, verso 19 a 25, a gente vai ler. Hebreus 10, 19 a 25 diz assim, ó: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aleluia. Que texto atual, hein? Que coisa linda, né? Que recomendação maravilhosa o autor de Hebreus ele dá para nós aqui. Hoje eu vou pregar aqui uma mensagem que, a partir do tema, ela assusta um pouco, viu? Assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Quando a gente olha para esse tema, assuma a sua responsabilidade do seu relacionamento com Deus, a gente fala: vixe, lá vem bronca. É ou não é? Lá vem puxão de orelha, lá vem bronca. Assumir responsabilidade, o que vai vir disso tudo? Mas na verdade é exatamente o contrário, viu? É mais um convite, é um convite da graça. É uma instrução divina que o Senhor vai dar para nós, que Ele tem dado para nós, e hoje o Senhor vai lembrar a nossa memória, o nosso coração, de tudo isso aqui que o autor de Hebreus falou. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra, é um convite mesmo ao você entrar na graça de Deus. É uma palavra para te alertar sobre a terceirização da fé. Como assim isso existe? Terceirização da fé, isso existe? Como assim? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, viu? A pergunta é: será que eu estou terceirizando a fé? Será que eu estou me apoiando na fé dos outros? Ou eu mesmo estou assumindo essa responsabilidade da relação? Que o Senhor nos encontre, viu, irmãos? Que
O Senhor dissipe o medo da relação, que o Senhor, Ele venha nos dar discernimento, que o Senhor venha nos colocar de joelhos, que o Senhor venha nos mostrar o caminho do trono da graça, como foi falado aqui, que a gente encontre socorro, viu? Em nome de Jesus. Você que nos assiste, guarda aí seu coração, não desanima não, viu, irmão? Fica firme aí, o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu tenho certeza disso. Gente boa, Hebreus não é um livro fácil de pregar não, viu? É um livro que teologicamente é bem difícil, a começar que a autoria dele é indefinida, né? Tem uns corajosos aí que falam que foi Paulo aí, mas ao longo de tantos e tantos e tantos anos, tem um monte de gente esperta, cabeçuda, inteligente, que não assume isso, eu também não vou assumir, tá bom? Quem assume que é Paulo, amém, glória a Deus, aleluia. Eu não vou assumir. Então, Hebreus é um livro difícil de entender já por causa disso. É uma carta que não tem saudação inicial, mas ela tem uma saudação final. Olha só que coisa. Hebreus, ele fala de apostasia, ele nos lembra daqueles que morreram sem obter a promessa que foi prometida para eles. Eles não obtiveram a promessa, mas eles morreram crendo. Hebreus fala tudo disso. E Hebreus, um dos propósitos dessa carta de Hebreus é apresentar Jesus como Filho de Deus, aquele que revela o Pai. Olha que coisa linda. Tem uma pergunta para vocês, não precisa responder não. Jesus, ele veio nos salvar ou veio revelar o Pai? Jesus veio nos salvar ou veio revelar o Pai? Responde não, viu? Deixa isso aí penetrando seu coração. Hebreus, ele vai mostrar que Jesus é o agente sustentador de toda a criação, que Ele é a expressão exata de Deus, que Ele é o resplendor da glória de Deus, que Ele é o Cristo, que é superior a anjos, a sacerdotes, ou qualquer instituição da antiga e da nova aliança. E então, Ele nos orienta lá no capítulo 3, no verso 13, que a gente precisa se exortar mutuamente no dia que se chama hoje, para que não venha haver endurecimento do nosso coração. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos nos exortar mutuamente, para que o nosso coração não venha cair no endurecimento, no engano. Eu tenho ouvido assim e visto muitas conversas e situações que a gente tem presenciado, em que a gente tem visto um povo sem coragem. É ou não é? Nós temos visto um povo sem coragem, sem confiança de falar com Deus. Quando a gente fala assim, ora aí, irmão, ixi, o ministro de louvor fala aqui, vamos lá, clama aí que eu clamo aqui. Vai clamar aqui mesmo, viu? É ou não é? Nós temos visto um povo sem coragem de falar com Deus, como se Deus fosse um ser bravo, barbudão no trono, inacessível. Nós temos visto isso, temos presenciado. Muitas vezes as pessoas elas se acham impuras ou pequenas demais para poder falar com Deus, ou então não consegue acreditar que Deus ouve. Deus ouve até o silêncio da sua alma, viu, irmãos? Deus ouve até o silêncio. Nós não precisamos muitas vezes nem nos expressar com palavras, e Deus sabe tudo, Ele escuta tudo. Deus te ouve, viu, irmão? Deus te ouve, viu, minha irmã? Às vezes você acha que você está lá sozinha no cantinho da casa, lá lavando uma roupa, viu? E Deus não está escutando, Ele está te escutando sim, viu? Às vezes você acha que você está lá no trânsito, nervoso, com um monte de coisa, boleto chegando, chefe cobrando, um satanás ao teu redor, de buzina, de atropelo, de acelero, de cobrança e meta, e você começa lá a chorar, suas palavras têm, o seu choro tem chegado, viu? O Senhor, Ele te escuta, viu? Não pense que você está sozinho nessa terra, não. O Senhor, Ele te ouve, Ele escuta o seu clamor. O Senhor, Ele colhe cada lágrima sua, viu? Não se esqueça disso, não. Cada lágrima sua é colhida por esse Deus. Às vezes as pessoas, elas falam assim, eu não tenho força para orar, eu não sei orar. Não, a gente aprende, a gente aprende.
Oração é bênção, viu? Por que oração é bênção? Tem vários motivos, porque quando a gente ora, a gente reparte, não é? Quando alguém fala assim, ora por mim, irmão, é bênção, que você tira um tempo para orar por outra pessoa, é coisa linda. Você tira um tempo para ficar orando por alguém, levando o nome dessa pessoa até o céu. Um dia teve uma irmã assim, que ela falou assim para mim, naquela época era só o Paulinho mesmo, né? Ela falou assim, Paulinho, você tem algum pedido de oração? Eu falei, não, eu fui pego de surpresa, eu tinha um monte, mas eu falei, acho que não sei, aí fui pego de surpresa. Aí eu perguntei por quê, ela falou assim, porque esse mês eu vou orar por você. Esse mês, santo Deus, quando a gente ora, a gente reparte. Quando a gente ora, a oração ela faz a gente habitar na dor alheia. Quando a gente ora, muitas vezes a gente ora porque nos faltam forças para clamar, para suplicar, e a gente pede oração. Mas muitas vezes a gente não ora porque a gente acha que a nossa oração não é ouvida, e que o outro é mais santo, ou mais sei lá o quê, e aí talvez se ele orar, vai dar certo. Então eu vou lá e falo, ore por mim, ora aí, você é digno de entrar na presença desse Deus, eu não. A conversa ficou estreita agora, né? Eu imagino. Esse fenômeno, quando a gente começa a pedir tudo para outras pessoas fazer para nós, até mesmo para orar por qualquer motivo, a gente vai chamar esse fenômeno de terceirização. Mas guarda aí que a gente vai falar daqui a pouco sobre a terceirização. Agora a gente vai olhar para o texto que a gente acabou de ler. O texto que a gente acabou de ler, a primeira recomendação que o autor de Hebreus dá aqui no verso 19, está assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Portanto, entre com ousadia. A primeira recomendação que Deus dá para nós aqui, através do autor de Hebreus, é entrar com ousadia. Ousadia. Vocês estão comigo aí? Amém. Aleluia, glória a Deus. Tem uma história antiga assim, que quando mostra duas seleções que vão duelar ali no futebol, tem um ditado que fala assim, que a gente vê a seleção que vai ganhar só pelo jeito que canta o hino. A seleção que vai ganhar é aquela que canta o hino com força, com ousadia, né? Mas a gente precisa entrar com ousadia, ou seja, todas as barreiras, elas foram derrubadas, o acesso agora é livre. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, o acesso é livre, e esse acesso foi provido por Jesus e seu sangue derramado. O caminho se abriu, meu irmão. Isso parece lógico, isso parece óbvio, mas não é. Não é lógico e não é óbvio, porque ainda há muitas pessoas que são dependentes de alguém para intermediar suas causas e suas súplicas diante de Deus. Ainda existe isso. Vou contar uma história para vocês. Antigamente existia o sacerdote. Então o sacerdote colocava uma roupa especial, um peitoral sobre os ombros, ia lá gravado o nome das 12 tribos, ou seja, a imagem do povo de Israel estava ali nos ombros daquele sacerdote, e uma vez por ano, ele entrava ali no santo lugar, no santíssimo lugar, e oferecia sacrifício. Então ele se lavava, ele se santificava, ele se purificava, e entrava ali naquele santo lugar, e às vezes ainda tinha um sorteio, porque era muito sacerdote. Oh, aleluia, glória a Deus, fique em paz, viu, está tudo certo. E muitas vezes ali tinha um sacerdote ali, tinha que fazer um sorteio, e aquele sacerdote então entrava, diz a história que nas roupas dele tinha umas romãs assim barulhentas, amarrava uma cordinha na cintura, porque se esse sacerdote morresse lá, tinha que puxar ele, porque o povo falava, se o sacerdote, que é o sacerdote, morreu no santo lugar, quem dirá eu? Quem dirá eu? Então, meus irmãos, ainda há muitas pessoas dependentes e vivendo com esse medo. Só que nós não precisamos mais viver com esse medo. Nós não precisamos mais ter medo de que a santidade de Deus vai nos excluir de sua presença.
Aleluia, hein? Deus é bom, viu, irmão? Segura aí, viu? Força, que o Senhor dê força às pernas aí para correr, aleluia. Segura, viu? Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Achei. A santidade de Deus não mais nos exclui da sua presença. O caminho se abriu. Temos acesso. O reino de Deus chegou. Temos acesso. Entrem com confiança. O reino de Deus chegou. Temos liberdade. Entrem com intrepidez. O reino de Deus chegou. Toda a penalidade que nós merecíamos foi carregado por Jesus Cristo naquela cruz. Você é livre. O reino de Deus chegou. Não é mais pelo sangue de bode ou de bezerros, mas pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Nós temos eterna redenção. Aleluia! O reino de Deus chegou. Entre com intrepidez. Entre com ousadia, porque você é livre. Entre na presença de Deus. É pelo novo e vivo caminho. É o caminho novo, é o caminho santo, é o caminho novo, é o caminho reto, é o caminho sem mancha, é o caminho sem mácula, é o caminho vivo que nos leva a uma vida interminável. Consegue entender isso? Um caminho vivo que nos leva a uma vida interminável. É Jesus esse caminho. O homem de dores que sabe o que é padecer. Grave isso no seu coração, meu irmão. Hoje eu vim aqui para dizer para você que o véu se rasgou. É isso que eu vim dizer aqui nessa noite. O véu se rasgou. Foi o que a gente cantou aqui, que os céus fechados se abram. O véu se rasgou, meu irmão. Grave isso no seu coração. Você pode contemplar diretamente a glória desse Cristo. O véu se rasgou. Você pode desfrutar desse amor. O véu se rasgou. Você pode olhar sem medo para Jesus, porque o véu se rasgou. O caminho se abriu. O reino de Deus chegou. Aleluia! Esse reino é de todo aquele que clama. Esse reino é de todo aquele que era morto e agora crê. É de todo aquele que era cego e agora vê. É de todo aquele que não desviou o seu olhar da cruz. O véu se rasgou. O caminho se abriu, a presença de Deus, ela é liberada, foi liberada, não precisa mais do sacerdote, nem dos rituais, é só entrar na presença de Deus, porque o véu, ele se rasgou. E quem foi que rasgou o véu? Foi o Senhor, de cima a baixo. O sacrifício, ele foi aceito, meu irmão. O aroma, ele subiu. A oferta, ela foi entregue. Jesus, ele bradou, viu? Ali no capítulo 15 de Marcos, Marcos escreve que ele gritou forte. Jesus, ele bradou quando se entregou. Jesus, ele não morreu porque não tinha mais forças. Jesus, ele expira porque ele não tinha mais energia. Não foi isso. Jesus, ele expira naquele momento. Ele dá um brado, ele dá um grito forte. Naquele momento, a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele adentra os céus, ele atravessa o cosmos, de eternidade a eternidade ele é. E naquele grito de Jesus, ele então rasga os céus, ele expira e fala: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele não desaba ali naquela cruz, porque não tinha mais força, não tinha mais energia, ele não suportava mais, mas ele dá um brado ali naquela hora. O brado de Jesus rasgou o véu, o brado de Jesus rasgou o céu, e ele entrega então seu espírito ao Senhor, Deus e Pai.
Está aí uma oração que a gente devia fazer sempre. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Está aí uma oração que toda vez que a gente fosse dormir assim, a gente devia orar. Em tuas mãos entrego meu espírito. Eu não sei o que vai acontecer a hora que meus olhos fecharem, mas eu entrego meu espírito. Quando a gente acorda, é a primeira oração que a gente devia fazer. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está uma oração, se o próprio Jesus fez isso, por que a gente não pode fazer? Quando a gente fala, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito, isso tem está implícito aqui uma ideia de renúncia. Está implícito aqui uma ideia de dependência. Está implícito aqui uma ideia de eu vou deixar o volante nas mãos de Deus. Eu não tenho mais minhas mãos postas no volante. Eu entrego o meu espírito. Foi esse o brado de Jesus. O véu se rasgou, meu irmão. O acesso ao Pai nos foi dado. Isso não é mais exclusividade do sacerdote. E nem mais uma vez ao ano. Nós não precisamos nos programar uma vez por ano para entrar na presença de Deus. É acesso livre. Dia após dia. Minuto após minuto. Diante de luta, diante de alegria, diante de derrota, diante de vitória. Todos os dias, em cada parte do nosso dia, esse véu, ele foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado. O que fora perdido lá no jardim com a queda, ele foi conquistado por Jesus na cruz. Lá no jardim, o homem, ele perdeu algo que foi a presença de Deus. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, lá em Gênesis, lá no início, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele se esconde. E ele então arruma umas folhas de figueira para poder cobrir a sua nudez de vergonha. Ele se esconde de Deus, ele se esconde da voz de Deus. Mas o brado de Jesus na cruz foi o passaporte para o novo e único acesso ao Pai. Nós temos um acesso e único acesso ao Pai. E foi o brado de Jesus. Foi isso que Jesus conquistou. Em Cristo nós somos aceitos, irmãos. Em Cristo nós somos aceitos. Por isso que eu amo o Evangelho, porque o Evangelho nivela todo mundo por igual. Viu? Nivela todo mundo por baixo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não tem um que é mais ou que é menos. Se tiver mais, talvez seja mais pecador ou mais miserável. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele nivela a gente, é tudo por baixo. Mas em Cristo nós somos aceitos. Vocês lembram da canção? Aquela que fala assim, o véu que separava já não separa mais? Era lindo cantar isso, né? O véu que separava já não separa mais. Você consegue enxergar isso na sua vida? Você consegue enxergar que o véu, ele não separa mais? E tudo que você faz agora é na presença de Deus? Quando você conquista, é na presença de Deus. Quando você se alegra, é na presença de Deus. Quando você chora, é na presença de Deus. Quando você paga suborno, é na presença de Deus. Quando você aceita suborno, também é na presença de Deus. Quando você peca, é na presença de Deus. É tudo na presença de Deus. E é lindo isso porque, como eu disse aqui, o sacerdote, ele tinha todo um ritual. Ele trocava as vestes, ele se lavava, ele se purificava, para ter um encontro com Deus. Ele fazia tudo isso para ir ao encontro lá no santo lugar, para encontrar Deus, como Moisés recomendou lá atrás. Só que agora não mais. O acesso, o sangue de Jesus fez isso. O sangue de Cristo, ele foi aceito, a oferta subiu. A expiação foi realizada, o véu se rasgou, irmãos. A gente precisa ter essa certeza. A gente precisa ter essa certeza. Toda vez que a gente decide viver na perspectiva do véu, a gente deixa de enxergar a cruz. Todas as vezes que a gente olha o véu, a cruz sumiu, porque a gente não consegue mais ultrapassar a visão a ponto de enxergar a cruz. A gente só enxerga o véu. Quando a gente fica na perspectiva do véu,
os nossos olhos, eles ficam embaçados, eles ficam opacos, a nossa visão, ela não é mais nítida na cruz. Quando a gente está na perspectiva do véu, nós não enxergamos a Cristo, nós não enxergamos sua cruz, e consequentemente nós não conseguimos enxergar a sua vitória triunfante. O véu hoje, ele cria um abismo entre Deus e o homem. Se a gente continua vivendo na perspectiva do véu, não querendo adentrar essa presença, a gente está num abismo, a gente está na ponta da erosão. Ou seja, a gente ainda continua no Éden, se escondendo com folha de figueira. Se o homem enxerga o véu, ele ainda está no jardim, só que se escondendo. Eu prefiro estar em qualquer lugar, mas não me escondendo de Deus, do que estar no jardim e não poder desfrutar, porque eu ainda enxergo o véu. A gente tem que olhar adiante, a gente não precisa mais ter um mediador entre nós e o Senhor. Ou ainda, terceirizar a fé. A gente não pode, o acesso foi inaugurado. A gente precisa assumir nossa responsabilidade do relacionamento com Deus. Tem essa responsabilidade, e ela é minha, e ela é sua. Ela é sua, não tem como eu pegar essa responsabilidade e vem comigo que você passa de ano e está tudo certo, e não é assim. Diante do trono branco, ele não vai chamar eu para responder por você. Ele vai chamar você mesmo aí. E vai me chamar para que eu responda também. Não há muros mais, meus irmãos, não há véu, não há barreiras, a sua voz é ouvida, viu? O seu interior é sondado, não existe mais esconderijo capaz de te esconder do eterno, nem do olhar de Deus. Quando a gente enxerga além desse véu que foi rasgado, a gente só vê Cristo e esse de braços abertos. O povo fez isso com Moisés, gente. Vocês estão comigo aí, né? Aleluia. Vocês que estão em casa aí, aleluia. O povo fez isso com Moisés. Se você lembrar lá Êxodo, quando aquele cenário das tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos ali, o que antecede um pouco aqueles 10 mandamentos foi Moisés sobe um monte, ali tinha luzes, relâmpagos, trovões, o som de trombeta, o monte fumegando. Imagina a cena, gente, você parar de frente com um monte e luzes, relâmpago, trovão sai do monte, barulho de trombeta, um verdadeiro agir sobrenatural, o monte fumegando e tudo acontecendo, e aí o povo viu aquilo, fica com medo e fala: ó Moisés, fale você com Deus, a gente não vai não. Está entendendo? O povo fala assim: não deixe Deus falar com a gente, Moisés. Não permita, só faltou suplicar, por favor. Não deixa Deus falar com a gente. Não deixe que Deus fale diretamente com a gente. Pensa numa coisa dolorosa essa. Quando eu vejo isso aqui, eu choro, porque ainda hoje, tem gente rejeitando a voz de Deus. Tem gente ainda hoje que rejeita uma boa conversa com o Salvador. Tem gente que ainda hoje fica com medo das luzes, dos relâmpagos e dos trovões. Sabe, meus irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês. Durante um bom tempo na minha vida, eu tentei me esconder de Deus. E sabe o que isso é? Uma loucura. Quem tenta se esconder de Deus é um verdadeiro louco. Primeiro, que é impossível. Segundo, que não tem coisa mais deliciosa do que você estar na presença de Deus. Oh, Pai amado. A gente precisa assumir essa responsabilidade do relacionamento com Deus e parar de terceirizar. Nós precisamos disso. Esse relacionamento com Deus, ele é intenso e constante, viu?
A gente precisa entender. Você precisa. Eu fiz essa oração esses dias e eu gostaria que você fizesse essa oração. De falar assim, ó, eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu necessito dele. Eu preciso dele. Eu preciso dessa relação. Eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. A gente precisa fazer essa oração. Porque senão, meus irmãos, a gente vai continuar terceirizando. E sabe qual que é o problemão de terceirizar? Qual que é o problemão da terceirização da fé? É que a gente também transfere as consequências. Esse é o problemão. É ou não é? Se o trem deu errado, não é culpa minha. Não é isso? A gente vive num mundo cheio de especialista, né? E é bênção isso, tem especialista para tudo, graças a Deus que as pessoas se especializam em diversas áreas. A gente tem especialista para tudo, inclusive assim, hoje a gente tem especialista para dizer assim para você, o que é que você vai comer, não é? Eu tenho um, que é a Camila, que ela é minha especialista, mas eu dificilmente obedeço, é um pecado confessado, né? Camila entrou numa dieta... E eu perdi minha parceira, né? Dessas coisas de comer bastante, uns trem diferentes, que é gostoso e faz mal, né? E quando eu perdi minha parceira e Camila firme lá, eu falei, olha Camila, eu vou junto com você navegar com você, né? Nas folhas, nos trem integral e tudo mais. Mas não se assuste, o dia que eu agarrar numas coxinhas... numas frituras por aí, porque isso vai acontecer. Mas é isso. Hoje tem especialista que diz o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente ouve, até o que a gente assiste, não é? A gente chega em casa, não consegue nem mais olhar lá a TV, a gente já vai lá, lançamento, o que é bom para assistir em dia de estresse. Aí dá lá 10 opções, não é assim? Ou a gente, até para dormir, a gente não consegue dormir, a gente coloca lá uma playlist, para desacelerar, aí ficam as musiquinhas, umas cachoeiras, uns trem, aí você vai apagando, quando você vê, você já, não é assim? A gente, o tempo todo, tem alguém dizendo para nós o que é que tem que ser feito, só que a questão é, se isso der ruim, ou se o resultado não foi o que você esperava, aí a gente não assume isso, e a gente terceiriza as consequências também. Isso tem acontecido com a fé. Vocês acham que eu estou falando bobagem? Pode falar, gente. A gente muda do meio para o final. Está tendo uma terceirização da fé, não está não? Você que está em casa, irmão. Está tendo, não está não? Uma terceirização. Aí quando o trem dá errado, a gente culpa, não é isso? É por isso que muitas campanhas de igreja, elas frustram as pessoas. Porque talvez você colocou um trem na cabeça, e se não aconteceu ali, no seu tempo, nos dias de campanha, você já desiste, já xinga Deus, já xinga o coitado do pastor que inventou aquilo, e não sei o quê, e assim vai. Só que há uma parte importante aqui, que ela é nossa, e o texto ele vai mostrar isso para nós. Lá no verso 19, então, está dizendo, entre com ousadia, entre com intrepidez, o caminho, ele se abriu. A segunda parte, o texto também vai mostrar para nós, lá no verso 22, ele fala, olha, se aproxime com um coração sincero e cheio de fé. Ou seja, não precisa mais com roupas sacerdotais e cerimônias religiosas, cerimoniais religiosos, mas ele está falando aqui, ó, se aproxime com um coração sincero e cheio de fé, com uma consciência limpa, um corpo lavado. Pode ser que teologicamente ele esteja se referindo ao batismo, mas ele está falando aqui claramente que, ó, não precisa mais do sacerdote fazer isso para você, o véu se rasgou. E depois ele coloca aqui no verso 23, olha que recomendação linda, guardemos firme a confissão da esperança, ou seja, precisamos guardar a confissão dessa esperança que nós temos, e de que forma que a gente guarda isso? Sem vacilar, sem vacilar.
Aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Sem vacilar, irmãos, os dias são maus, e vai ter um monte de gente dizendo que é para você fazer isso, aquilo, aquilo outro, e mais um monte de teretetê, e aí você olha na palavra, e Deus está pedindo isso para você? Não, então não faça, não faça, que isso lhe custe tudo, aí. A gente está vivendo dias assim, que isso lhe custe tudo. A gente precisa assumir essa responsabilidade da relação com Deus. A gente chega de promover pastores ou líderes espirituais a gurus da fé, gente. A gente tem que parar. A gente tem promovido eles. E eles têm acreditado. Então tem as duas partes na história que está errada aí. A gente tem que parar com isso. A gente precisa olhar essa recomendação aqui que o autor de Hebreus coloca, que a gente precisa fazer isso, entrar com intrepidez, com ousadia, a gente precisa se aproximar mesmo, com um coração sincero, a gente precisa guardar essa firme confissão, e sem vacilar, atento, em posição mesmo de luta, porque depois que passa tudo isso, a gente permanece inabalável. É assim que o Senhor está dizendo para a gente viver nesses dias, e a gente então precisa assumir essa responsabilidade da relação, senão a gente vai eleger e vai levantar um monte de pastor guru. É difícil isso. Pastores amam ovelhas, viu? Gurus amam agenda, viu? Só Jesus, hein? Eita, pastor Júnior, o trem está ficando estreito aqui, pastor Júnior. Só Deus, viu? Oh, santo Deus. A gente, como já falei bastante, né? Precisando terminar. A gente, como pastores de jovens, adolescentes, a gente recebe muita recomendação, né? Né, Camila? Fala aí, Camila, dê uma força. Amém. E muitas vezes, o que a gente recebe é assim, né? Ô pastor, vocês precisam criar uns negócios que o culto precisa ser legal, hein? O culto tem que ser legal. Se o culto for legal, o meu filho vai vir, viu? Se o culto não for legal, não vai vir. Aí eu olho assim com bom amor, Camila, né? Amém, irmão, amém, irmão. Nós vamos tentar. Mas a verdade, irmãos, é que a gente vai pregar a palavra mesmo, viu? A gente não vai tentar deixar o culto ser legal, só para ficar confortável, viu? Essa palavra aqui, ela revira, ela machuca a gente. Quando Jacó teve um encontro com a palavra, ele saiu mancando. E com outro nome. Ele saiu mancando, ele saiu ferido e com outro nome. A gente recebe isso sempre, e eu sei que isso é uma boa intenção. Isso é uma boa intenção. Só que a gente não pode entrar nesse dualismo de promover coisas legais para que os jovens não vá para o mundo e venham para cá. Eles precisam vir para cá porque aqui é o lugar de salvação. Eles precisam vir para cá porque eles reconhecem que o véu foi rasgado e eles enxergam Cristo. A gente não pode dar os teretetê legal, e aí se eu der os teretetê legal, eu invalido o sangue. Eu boto o véu de novo, eu não tenho poder para botar o véu, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Eita, glória a Deus. Certa vez o John Piper, ele disse assim, que o profissionalismo pastoral tem deixado um rastro de morte espiritual. E esse profissionalismo não é teologia, viu? Teologia faz bem, para quem tem o coração limpo, viu? Quem tem o coração endurecido vai fazer mal mesmo, viu? Para todas as coisas. Mas não é isso. São outras coisas aqui que tem profissionalizado o sistema, e não dá, gente, ó. Sede meus imitadores, ou sede como essas crianças, para poder entrar no reino. Não tem nada de profissional nisso. Não tem um jeito profissional de toma sua cruz e siga-me. Não tem jeito profissional de chegar no enfermo e fazer uns negócios profissionais. É coração mesmo, é joelho no chão, fé no Deus vivo, orando para que essa doença seja curada. Eu quero dizer para vocês assim, ó, o reino de Deus chegou. O véu, ele se rasgou de cima a baixo.
Sabe o que é bonito nisso? Marcos, o evangelho de Marcos, quando ele fala que Jesus então dá o brado, ele dá o grito forte naquela cruz e ele expira, fala que o véu do templo foi rasgado, e o centurião, o algoz dele, o soldado que oprimiu Jesus ali, ele olha e ele fala, verdadeiramente ele era filho de Deus. Sabe o que é lindo? Porque essa palavra no grego, o véu rasgou, é o mesmo que Marcos ele usa para dizer lá no batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, o véu ele se rasga, ele se abre, e a voz do Pai é ouvida, e Jesus vê o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e ele escuta a voz de Deus falando, esse é meu filho amado. É a mesma palavra que ele falou, ele escreve ali que o véu se rasga, o céu se abre, é caminho aberto, aleluia. Nós temos que parar de ficar com milindre, com vitimismo, com fraqueza, com pesar nos ombros, com olhar baixo, com voz para dentro, o louvor não sai, a adoração sumiu, eu estou seco. A gente precisa entender isso, e só vamos entender isso quando a gente olhar e ver que o véu se rasgou e o caminho se abriu, aleluia. Ah, Deus. Oh, Senhor Deus, eu fico emocionado. Vamos orar, gente? Vamos orar, né? Vamos orar, glória a Deus, vamos orar. Vamos ficar em pé, dá uma sacudida aí no corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus amado. A obra que o Senhor fez, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A obra que Jesus realizou ali naquela cruz, ela é completa. É uma obra saudável, é uma obra de restauração, é uma obra de vida nova, é uma obra cujo homem ele olha e não há nada igual nessa terra, e nem virá nada igual ou superior ou próximo disso. Porque a obra que Jesus ele realizou ali, bradando naquela cruz, rasgando aquele véu, literalmente rasgando o próprio corpo e vertendo aquele sangue sobre a minha vida, sobre a tua vida, essa é uma obra verdadeira, e a gente precisa entender isso de uma vez por todas. A gente precisa entender que o véu do templo foi rasgado, e que o caminho foi aberto, foi inaugurado. Aquilo que foi perdido lá no jardim, o Senhor restaura de novo ali naquela cruz do Calvário. Oh Jesus, nós entregamos a vida, Senhor, dos nossos irmãos que nos assistem ali, nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, porque entendemos que o Senhor nos instrui, porque entendemos que o Senhor nos orienta. Nós não vivemos, Senhor, por instinto, mas nós vivemos por instrução, por orientação. Nós vivemos pautado na Sua voz, na Sua lei, na Sua graça, no Seu favor, Pai. Obrigado, Jesus, por nos encontrar aqui hoje. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o véu foi rasgado. Não há muros, não há barreiras, não há impedimentos, Pai, para que os meus irmãos e irmãs se acheguem até o Senhor e o Seu trono de graça, de favor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tira o impedimento mesmo, esse véu maldito dos nossos olhos, e que a gente encontre o Senhor nas nossas orações de manhã, à noite, ao longo do dia, nas nossas orações de súplica, nos nossos clamores de medo, de indecisão, Pai, de choro, de dor, de luto, que a gente encontre o Senhor, ou melhor, que sejamos encontrados pelo Senhor dia após dia, porque o Senhor rasgou o véu. O Senhor é o novo e vivo caminho que nos leva a uma vida interminável, e nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o amor do Pai, aleluia, e que a graça do Filho Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, venha ser com todo o povo da Manaim que está presente, venha ser com todo o povo da Manaim que nos assiste, venha ser com você que esteja nos assistindo ou nos ouvindo todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, queridos irmãos e irmãs. Vão na paz do Senhor
e que você durma sabendo que o véu se rasgou, e que você acorde sabendo que o véu se rasgou, e que o caminho abriu, e que você tem livre acesso a esse Pai. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.